Bom dia, Jorge, tudo bem? Tudo certo. Jorge, eu quero aproveitar e eu sou filha de professora Olha que legal. e quero homenagear a todas e dizer que realmente a profissão das profissões, né, merece muito respeito, merece sempre a nossa homenagem. Parabéns a todos os professores e professoras. E os desafios só aumentam, né? A cada ano para os professores. Bom, a Cristiane Leite, nutricionista clínica, vai falar com a gente hoje sobre como podemos aproveitar as delícias da Oktoberfest. E aí a gente se refere à alimentação e também ao consumo de bebidas, né? Sem fugir muito da... Tem como, sem fugir muito da dieta, para aqueles que são mais ansiosos, né, que já aproveitam para comer algo diferente, um prato diferente, ou uma bebida diferente, Cris? Dá para conciliar tudo? Jorge, parece um paradoxo, né? É uma gastronomia rica, deliciosa, que é a gastronomia alemã, aqui da nossa Oktoberfest, mas dá sim. Dá sim. E aí parece que é chover no molhado, mas o equilíbrio é tudo. Então tem algumas dicas, orientações bem interessantes para você aproveitar a gastronomia da festa, que é riquíssima. Eu sou fã, particularmente. E não aquele ditado, não enfiar os dois pés na jaca, né? Ô Jorge, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o meu grupo, né? O Oktober Group, que é do nosso querido senhor Fritz, que é uma figura muito tradicional, emblemática aqui da Oktoberfest. Eu tenho o prazer, eu e minha família, de fazer parte desse grupo. Então, eu quero mandar um abraço para eles. O Oktober Group, nós temos 2 carros, Jorge. Então, tem a cervejaria móvel e tem o Pitzwagen, que é o pipi móvel. Nada mais sugestivo nessa época, né? Então, nós temos a alegria de termos 2 banheiros particulares aí no nosso grupo, né? Desfilaram no sábado? Desfilamos no sábado. Como é que foi o desfile? Foi fantástico, foi mágico, né? O desfile sábado à tarde, ele é mágico mesmo. É verdade. Parece que a Rua 15, ela se transforma, né? Assim, foi fantástico. E domingo nós estivemos também na Vila Itopava, que é um desfile lindo também, um desfile mais intimista, que o pessoal participa muito. E quarta-feira, amanhã, estaremos também com toda a alegria, toda a emoção. Então, um abraço para o Oktober Group, que eu amo de paixão. Tomara que São Pedro colabore, né? Tomara que São Pedro colabore, porque essa chuvinha gosta de estragar o desfile do dia de semana à noite, né? Pois é, uma coisa, é uma perseguição. Vamos lá, Cris, quais os alimentos mais usados nos pratos típicos da Oktoberfest, que muitas vezes fogem do nosso cotidiano, né? Jorge, na culinária alemã, que foi muito bem traduzida para a festa, porque aqui nós temos influência também, obviamente, da cultura da gastronomia brasileira, né? Então, é uma junção muito interessante. Mas as carnes, né, as proteínas de origem animal, são bastante destaque. Então, nós temos tanto as linguiças, as salsichas, os embutidos, né? Temos o Eisbein, que é o joelho de porco, né, que também o turista procura muito, né? E é bem gostoso. Particularmente, eu gosto muito. Eu já fui turista da Oktoberfest, mas não é muito gorduroso, Jorge. Não? O joelho de porco, ele é gorduroso. Então tem que comer o joelho de porco, correr lá para dentro do pavilhão e pular que nem um louco para queimar. E o legal é que dá para fazer isso, né? Tu come e já vai queimando caloria. É verdade. Mas é um dos pratos mais procurados, né? Principalmente junto ali do purezinho de batata doce e do chucrute, que é o repolho fermentado. Então é bem interessante. Sabe que os alimentos fermentados, eles têm um teor ali de probióticos bem interessante para o nosso intestino. Normalmente são alimentos muito bem-vindos. Tem algumas pessoas que são mais sensíveis aos fermentados, tem enxaqueca, dor de cabeça, mas de forma geral são alimentos bem interessantes. Agora, o chucrute, que é feito com repolho, não libera muitos gases? O pessoal vai lá, come chucrute e depois vai pular lá no meio da Oktoberfest. Jorge, tem alimentos que são muito fermentativos.
E eles chegam lá no nosso intestino, as bactérias ficam louquinhas, né? Fermentando eles. Então, o repolho é um deles, né? Ai, ai, Isso ai. é verdade. Mas, então tem as carnes, de forma geral. Ô, Jorge, deixa eu te dizer que eu já fui turista do Oktoberfest. Né? Não sou natural de Blumenau, resido em Blumenau há 10 anos. Eu não sou natural daqui, mas o meu coração é todo blumenauense. Mas você é de onde, Cris? Eu sou natural do interior de Minas Gerais. É mineira. Eu sou mineira. Não, vivia lá com queijo e pão de queijo. E o doce de leite. E o doce de leite. Aí veio pra cá conhecer o porco. O porco. É uma diferença grande, né? A cuca. A cuca, é verdade. Bretzel. Olha, são todos pratos que nós encontramos na Oktoberfest. Né? E, então, nós temos a base, as carnes, e temos a base, a batata. A batata é a base, realmente, da alimentação dos pratos alemães de forma geral. Tanto é que dos destaques é a batata recheada, né? Aquela batata enorme, bem... Foi a minha escolha no primeiro dia. Na quarta-feira, quando iniciou o Oktober desse ano, a minha janta foi uma batata. E ontem eu estive de novo e a minha janta foi um Spätzle, que é aquele macarrãozinho. Né? Até a Bárbara, professora de alemã, pedi ajuda para ela, Jorge. Disse, olha, eu vou na rádio, vou conversar com o Jorge, eu preciso falar certinho os pratos. Corretamente. E né? a Bárbara, que é professora de alemão, me ajudou. E ela disse assim, Cris, é Spätzle. Tem um chiadinho no início, Spätzle. Tá, aos poucos tu vai aprendendo, né, Cris? Eu acho o máximo. Que também é um prato interessante. Como se fosse um macarrãozinho, é uma massa ali feita de trigo. E o molho, ontem eu escolhi uma carne bovina cozida. Isso é bem interessante, Jorge, porque se nós pensarmos que, de forma geral, os pratos na festa, eles não têm uma composição completa. Então, por exemplo, ontem eu comi o Spätzle com carne. A minha escolha foi a carne, porque eu precisava de proteína para completar aquele prato. Então, as carnes, de forma geral, são proteínas, né? Mas, por exemplo, não tinha nenhum tipo de legume. Então, as fibras faltaram ali. Como eu já vinha de uma alimentação o dia todo balanceada, eu já garanti as fibras do dia. Daí não tem problema. Daí não tem problema. Tá vendo? Então, na verdade, é o contexto, é o padrão alimentar que você escolhe. Claro que se a gente pensar no turista, o turista muitas vezes ele vai tomar café da manhã, almoçar e jantar pratos típicos. E talvez nesse sentido realmente falte, naqueles dias de mais emoção, de comida, de bebida, falte realmente a adequação. Mas o ponto principal é o equilíbrio, que na nutrição é uma palavra cabalística, é uma palavra-chave, tem que haver equilíbrio. E eu digo assim, você vai 1, 2, 3 noites, enfim, experimenta um prato por noite. Isso não vai alterar a tua rotina alimentar de forma geral. Queria que você falasse sobre os embutidos, porque embutido é um vilão, né, da boa alimentação. É difícil falar com um nutricionista que não diga, evite embutidos. Aí você vai para a festa, o que tem lá? Embutidos. Então, como é que a gente pode conciliar isso, né? Principalmente para quem vai com muita frequência na festa e se alimenta lá e se alimenta com embutidos, de como é que é possível conciliar o consumo desse alimento sem prejudicar muito uma dieta. Os embutidos, Jorge, a questão central deles é a adição de nitritos e nitratos, que é feito pela indústria alimentícia para fazer com que aquele alimento tenha uma sobrevida maior, que ele não estrague, fique aquele alimento bonito, vermelhinho ou rosadinho, aquele alimento que tu olha e ele está agradável aos olhos, né? E antes da gente comer literalmente com o nosso paladar, o gosto, a gente come com os olhos também, né? Uma comida bonita. Só que os embutidos, de forma geral, eles têm uma quantidade menor de proteína, maior de gordura, e aí nós estamos falando da gordura saturada, que é a gordura de origem animal, que nós precisamos ter o controle, porque a gordura saturada, o excesso dela, pode levar ao aumento do nosso colesterol e problemas cardiovasculares, enfim, principalmente quando a pessoa já tem
uma propensão genética para isso. Então, as gorduras animais, de forma geral, eu tenho que diminuir a ingestão. E aí, os embutidos têm uma quantidade maior de gordura e tem os conservantes, que aí vem os nitritos, tem uma quantidade maior de tempero, sal, também a gente tem que cuidar, porque o excesso é prejudicial, mas, de forma geral, se eu pensar na festa, eu experimentar, eu comer um prato que tenha uma salsicha, enfim. A Bárbara me ensinou que é Bratwurst. É isso mesmo, Jorge? Não sei. Que é aquela salsicha com curry. Bratwurst. Tomara que eu esteja falando certo. Mas é claro, né? Se é uma exceção, não vai fazer mal nenhum. Salvo pessoas que têm enxaqueca de repetição. Pessoas que constantemente apresentam enxaqueca, porque são alimentos que realmente são gatilhos para esse tipo de situação. Então, dor de cabeça no outro dia, quem comeu embutido pode estar ligado com essa alimentação. Pode. Tanto que tem a enxaqueca pelo consumo de álcool e tem a enxaqueca pelo consumo de alimentos. Então, tem pessoas que são mais sensíveis mesmo a embutidos. Não só embutidos, alimentos fermentados também. E aí eu tenho que lembrar que o chopp já vamos falar da bebida. Também. Bom, o ideal então é para quem quer experimentar, sempre com controle, né? Controle. Não abusar dos embutidos. E aí o que você faz ao longo do dia se você vai jantar na Oktoberfest? Ou se você vai almoçar? As outras refeições, faça com que tenha bastante fibras, frutas, legumes e água. A hidratação adequada é o ponto principal para você não ter nem ressaca alcoólica, nem ressaca de algum alimento. Então, toma um bom café da manhã. Se você é turista, está num hotel ou está no Airbnb, enfim, toma um bom café da manhã com frutas, com ovos, com iogurte, enfim, um café da manhã completo. E aí você consegue aproveitar aquela refeição do dia sem problema, né? Vamos para o queridinho da festa, né? O chopp. Afinal, né? Dificilmente alguém vai para a festa tomar chopp e toma um copo de chopp, né? De 400 ml. É meio difícil. É possível consumir um pouco mais e gastar isso participando das coreografias das bandas, pulando aí junto com toda a alegria que a festa tem? Jorge, ou o excesso é um problema sério? Não, o excesso sempre é um problema sério, né? O excesso, porque o excesso ele nunca vai te trazer boas memórias. E aí eu estou falando do excesso mesmo. Porque no outro dia você vai ficar com a ressaca, física ou moral, depende da forma com que o álcool se manifestou. Mas a verdade é que o chopp não é uma bebida muito calórica, assim como a cerveja também não é. Então, 300 ml de chopp tem em média 180 calorias. A questão é que, como você colocou, raramente ficamos em um chopp só. E as calorias provenientes de alimentos líquidos você ingere e consome sem perceber. Então, é muito comum que tanto chopp, cerveja ou até as bebidas gaseificadas açucaradas, que aí não tem álcool, mas tem a caloria, você vai ingerindo, você não percebe. E o chopp, no primeiro momento, ele tem um resultado diurético, porque tem muita água ali, né? Um copo. Sim. Né? Aí você toma, vai ao banheiro, faz xixi, né? Que é a diurese, vai eliminando ali, mas o álcool, a maior parte dele continua circulando no nosso corpo, passando pelo fígado, voltando para a corrente sanguínea. E aí é por isso que, apesar de parecer diurético num primeiro momento, porque você vai muito ao banheiro, é porque é líquido. Boa parte do chopp é água. Mas o álcool, ele fica metabolizando dentro do corpo. E aí, no outro dia, nós percebemos o efeito antidiurético do álcool. Pouco tempo depois de você ingerir muito álcool, você já começa a observar o efeito antidiurético. É por isso que boa parte das pessoas, grande parte delas, acorda inchada. Pálpebra inchada, às vezes até os pés inchados, porque foi o efeito antidiurético do álcool.
daí não é benéfico também. Como que eu consigo diminuir esses efeitos? Me hidratando. Bastante água. Entre um chopp ou outro, toma água. Não fica se hidratando só com o chopp, porque ele vai te hidratar no primeiro momento e vai te desidratar depois. E tem opção lá, né? Porque tem distribuição de água na Oktoberfest. Lá tem os locais que você pode beber água, né? E isso é importante. E a fermentação, hein? Do chopp, ela pode trazer alguma consequência? A fermentação em si não, Jorge. Tem várias... eu não sou especialista em produção de chopp, mas tem formas diferentes e tempos de fermentação de cada chopp, né? Se é um de trigo, enfim. Alguns são melhores digeridos pelo nosso corpo, né? Mas vai causar um estufamento, porque a maioria das bebidas e comidas fermentadas podem provocar esse estufamento. Mas é só se houver um excesso, né? Tem pessoas mais sensíveis. Se tem pessoas que são mais sensíveis, elas têm que tomar cuidado. Tomar né? cuidado, porque algumas equilíbrio. pessoas têm a digestão mais lenta, ou por alguma patologia intestinal, um intestino está irritado, ou realmente tem ali uma produção enzimática menor, as enzimas digestivas. Eu posso ingerir alimentos com mais enzimas digestivas. Então, por exemplo, o abacaxi, o mamão, são frutas que têm mais enzimas digestivas. O limão, por isso que o pessoal gosta de tomar uma aguinha com limão. Ajuda na digestão, é verdade. Mas, normalmente, naquele momento que você está confraternizando, não são alimentos que estão ali. Tu não vai comer uma salada de fruta junto com o chopp. Por isso que é interessante, após, né, no outro dia, no café da manhã, enfim, ou na sobremesa, você fazer a ingestão de frutas com mais enzimas digestivas. Isso é bem interessante. Chopp engorda? Nenhum alimento engorda individualmente. O excesso dele, junto de um padrão alimentar com excesso de caloria para aquela pessoa, engorda. Senão, não. Eu consigo queimar as calorias na própria festa? Olha, Jorge, aí tem que pular muito, né? Tem que pular bastante. Mas é claro que você consegue, dançando e se divertindo, ter um gasto energético, isso sim. Mas a compensação aí é diferente. Mas você tem que ter uma rotina de atividade física de forma geral, né? Mas com certeza, se você dançar, e é uma festa dançante, né? A Oktoberfest sim, é um uma atrativo. Festa dançante, Né? A música também é um atrativo. Então, aqueles que bebem muito, mas acham que não vão ter problema nenhum, porque também pulam, podem estar se enganando. Se você está num período de controle calórico, se, né, em função de um tratamento da obesidade, ou você quer